Será que um Bitcoin pode valer $1 milhão? Meu companheiro de podcast no Crypto Voices, o Matthew Mezinskis, fez um grande trabalho, um baita estudo agora no verão europeu, sobre a base monetária mundial, ou o dinheiro base, money base, e como ela se compara com a base monetária do ouro e do Bitcoin. E esse foi um estudo que ele fez, assim, realmente é incrível, porque ele é muito completo, ele considera as 31 maiores economias do planeta, que correspondem a mais de 90% do PIB mundial, e ele fez essa análise para comparar como a base monetária das moedas fiduciárias, as moedas de papel, paper currencies, como elas se comparam à do ouro e ao próprio Bitcoin, a circulação de Bitcoin. E por que a base monetária e não M1? Acho que esse é o primeiro grande ponto que vale a gente explicar, porque é algo que eu já vi recorrentemente vários analistas comparando a circulação, o valor total do Bitcoin, pegando toda a circulação, mais de 17 milhões, 400 mil Bitcoins que estão agora em circulação, vezes o preço dá tantos bilhões de dólares. Mas comparando isso com o M1 de vários países, o Bitcoin se situaria nessa posição. E o que eu já defendo há vários anos, desde a primeira vez que eu vi essa comparação, é que eu disse, olha, essa comparação na verdade está errada. Não é comparar M1 com o Bitcoin, porque M1 não é comparável. O que tem que ser comparado é a base monetária. E por que isso? Primeiro, o M1 ele considera todo o papel moeda em circulação, não apenas as notas de dinheiro e papel, mas também moedas metálicas, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Essa é a definição, na maior parte dos países, é dessa forma que é computada essa estatística, esse agregado monetário, M1. Então, papel moeda mais depósito à vista nos bancos comerciais. E por que eu digo que isso não é o equivalente à circulação do Bitcoin? Porque isso não é a base monetária. O que é a base monetária? A base monetária realmente hoje é o ativo final, que é o papel moeda emitido pelo Banco Central, mais os depósitos dos bancos comerciais no Banco Central, o que se chama das reservas bancárias, ou reserve balances em inglês, ou deposits at the central bank. Isso é a base monetária. E por que se inclui os dois, papel moeda emitido mais reservas bancárias? Porque a reserva bancária pode ser facilmente convertida em papel moeda. E essa é a base monetária porque esse é o ativo final. Os depósitos à vista nos bancos comerciais não é o ativo final. Um depósito à vista é uma promessa de pagamento, é uma dívida que o banco tem com o cliente e o cliente pode demandar e sacar o quê? O papel moeda, que esse realmente é o ativo final no sistema vigente agora. Então, no sistema financeiro, sistema monetário vigente, esse é o ativo final, é o papel moeda. Então, quando a gente compara a base monetária e olha o Bitcoin, por exemplo, a circulação do Bitcoin, essa deveria ser a comparação correta. Base monetária de um lado, das moedas fiduciárias, com o total de Bitcoins em circulação. Porque o Bitcoin em circulação, uma unidade de Bitcoin, também não é passivo de ninguém, não é promessa de nada. Um Bitcoin, ele é o ativo em si mesmo, é a própria mercadoria. E da mesma forma com a oferta de ouro. Então todas as barras de ouro e moedas de ouro, todo o ouro que foi extraído da terra, inclusive o que há circulando na forma de joias, por exemplo, ou adorno, isso também é ouro que foi extraído, a gente pode considerar como base monetária, porque é ouro facilmente convertido em moedas ou lingotes, e essa é a comparação. Então, base monetária das moedas fiduciárias, com o total de ouro em circulação que foi extraído e o total de bitcoins que já estão em circulação e que foram criados. Essa é a comparação correta, não é com o M1. E utilizando essa comparação, aí essa foi a análise, por isso, assim, realmente eu discuti bastante isso com o Matthew e parabenizei ele, porque foi um trabalho de compilação e cavocar esses dados realmente não foi fácil, eu consegui achar de todos esses países. Eu vou botar depois aqui o link na descrição do vídeo no site cryptovoices.com, onde vocês podem encontrar os dados que eu vou falar aqui. Mas é muito interessante porque o que ele fez foi uma análise da inflação da base monetária de diversas moedas fiduciárias
da inflação de ouro e da inflação do Bitcoin. E aqui eu estou falando de inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro, dessa base monetária, e não a inflação de preços ou um índice que mede quanto uma moeda se depreciou. Não é isso, é a inflação da base monetária, a inflação em quantidade de dinheiro, que na minha concepção é até a definição correta de inflação, mas isso é assunto para outro momento. Até vou linkar um vídeo onde eu falo sobre isso, qual é a definição correta de inflação. Pois bem, mas falando sobre isso, nessa análise que o Matthew fez, é engraçado que tem aqui curioso que tem uma tabela bem interessante onde mostra qual é o ranking do país e qual é o ranking da sua base monetária multiplicada pelo preço em dólar. Então, qual seria a comparação da base monetária? No caso do Brasil, por exemplo, nós somos a 7ª economia em termos de PIB, mas em base monetária nós estamos apenas na 18ª posição. Uma coluna bastante importante aqui, interessante de se analisar. No caso aqui, ele tem na análise feita pelo Matthew, ele lista quando começou, a partir de quando começa essa análise de dados. No caso do Brasil, começou em 69, aqui, dezembro de 69 é quando começa essa compilação no estudo feito pelo Matthew. Mas a maior parte das moedas começa também nessa parte, que foi efetivamente quando o mundo estava já se desvinculando, na véspera de se desvincular do ouro e abandonar o ouro como âncora de valor, é onde o mundo passou a funcionar da forma que hoje ele impera, o sistema monetário funcional, monetário vigente, onde todas as moedas fiduciárias não são conversíveis em nada, não são restituíveis em ouro, em absolutamente nada. E foi no finalzinho da década de 60, início de 70, ou 71, quando o Nixon acabou com o Bretton Woods, então por isso também começar nesse marco. E analisando isso, tem uma coluna bem interessante onde o Matthew traz em quanto tempo a base monetária dobra. Então passa de 100 para 200. Em quanto tempo isso acontece? No caso do dólar, isso acontece a cada 8 anos em média. Então a cada 8 anos multiplica-se por 2, ou dobra, a base monetária americana. No caso do Brasil, isso é a cada 1 ano. Por que é muito menos tempo? Por que a cada 1 ano a base monetária no Brasil se multiplicou? Porque a gente vivenciou aqueles períodos de alta inflação, de hiperinflação, década de 70, principalmente década de 80, início da década de 90. Tivemos diversas moedas, até o Matthew ele conta, a gente fez um episódio sobre isso, e ele conta como foi difícil compilar os dados do Brasil, porque tivemos mudanças de moeda, cortes de zero, e fazer essa análise ao longo do tempo não é uma tarefa fácil. Mas enfim, então no nosso caso seria multiplicado a cada 1 ano. Sem dúvida que se a gente fizesse essa análise a partir de 94, quando começou a funcionar o Plano Real, seria diferente a foto. Mas considerando desde então, desde dezembro de 69, a nossa base monetária multiplica a cada 1 ano. E aí olhando todas as moedas fiduciárias, esses 31 países, que chega a um total de 19,9 trilhões de dólares, essa é a soma de todas as bases monetárias de todos os países aqui nessa lista, 19,9 trilhões de dólares. Essas moedas, essas bases monetárias, elas dobram a cada 5,7 anos. E é claro que isso tem repercussões no nível de preços, no poder de compra da moeda, na depreciação de cada moeda fiduciária. Quanto mais a moeda é inflacionada, maior tem de ser a sua depreciação, menor tem de ser a sua perda de poder de compra. Mas não é uma relação matemática em que dobrou a base monetária, vai cair pela metade o poder de compra. Não é assim que funciona, é muito mais a relação monetária e os canais de comunicação e como os preços são impactados é algo muito mais complexo que não se explica por uma simples análise de base monetária. Mas é um grande indicador e que, sem dúvida que isso acontece, se a gente verifica que a base monetária está aumentando, isso tende a repercutir negativamente no poder de compra da moeda. Isso é um fato. Porém, o que é importante mencionar aqui, e até tem um gráfico que demonstra isso, desde a crise de 2008, a grande crise financeira de 2008, a base monetária aumentou e muito nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, Suíça, Banco da Inglaterra, porque os bancos centrais, para socorrer o sistema financeiro e injetar liquidez no sistema, a maior parte desses bancos acabaram criando quantidades assim, massivas de dinheiro a partir de 2008
E isso repercutiu na base monetária, porque a forma que essa criação de dinheiro acontecia, que foram chamados quantitative easing, os programas de afrouxamento quantitativo, era por meio de criação de reservas bancárias. Então o Banco Central simplesmente creditava a conta de reserva bancária dos bancos comerciais e acumulava os ativos, recebia os ativos dos bancos. Seja títulos do Tesouro, a dívida pública do país em questão, ou até no caso do Federal Reserve, que comprou ativos potencialmente tóxicos, as hipotecas, e no caso do Banco do Japão, que comprou desde dívida corporativa, ações de empresa, e o Banco da Suíça, também o Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central do Franco Suíço, que também comprou diversas ações de empresa, enfim. E são as contas de reservas bancárias, que faz parte da base monetária, que acabou aumentando, e por isso a gente vê essa base monetária aumentando consideravelmente nesse período, 2008 em diante. Porém, um aumento que não teve o mesmo impacto no nível de preços e por isso que a gente não viu a inflação nesses países explodir. Mas esse é um debate para outro momento. E depois, quando a gente olha também aí a análise da oferta de ouro, que começou aqui nessa análise que ele fez também em dezembro de 69, onde a inflação do ouro, tá aqui, a gente pode ver, a inflação do ouro, desde que começou esse estudo do Matthew em dezembro de 69, ela foi uma inflação anual de 1,8%. Comparando com as moedas fiduciárias, a inflação aqui, de novo, em termos de quantidade, aumento da quantidade da base monetária. Não estou falando de nível de preços. A inflação das moedas fiduciárias foi de 12,9% ao ano. Essa é uma taxa de crescimento anual composta. Então, 12,9% moedas fiduciárias e 1,8% para o crescimento da oferta de ouro. Então, e por que o ouro se comporta dessa maneira e a inflação é tão pequena, tão baixa em termos de ouro? Porque existe todo o estoque de ouro que já foi minerado, que já foi extraído, e ele já está circulando na Terra, e toda nova adição, extração, refino de ouro, e que entra em circulação, que é acrescido a esse estoque. Como esse estoque já é muito grande, toda nova extração representa apenas um crescimento anual de 1,8%. E até é curioso que se nós pegarmos todo o ouro que foi extraído na Terra, a estimativa de tudo que já foi extraído de ouro desde sempre, isso daria um cubo de cerca de 21 metros de aresta. Então esse é o tamanho do cubo, que ele poderia inclusive caber dentro de um estádio de tênis como o de Wimbledon. Esse é todo o estoque de ouro que já foi extraído. Então, olhando agora a comparação aí com o Bitcoin, com a circulação do Bitcoin. Como o Bitcoin começou com uma taxa de criação bastante elevada nos primeiros anos, se nós pegarmos desde que o Bitcoin começou em janeiro de 2009 até agora, a taxa anualizada de inflação é de 79,4%. Isso significa uma taxa a base monetária dobra a cada 1,2 ano. Esse é no caso do Bitcoin. É claro que a diferença que quando a gente olha o Bitcoin, a gente olha moedas fiduciárias e ouro, é que o Bitcoin ele tem uma taxa de criação já previsível e um estoque finito, então ele tem um limite máximo de circulação. Isso quer dizer que tanto a taxa de inflação anualizada quanto a taxa em quanto tempo dobra a base monetária, isso vai diminuir bastante porque esse estoque vai tendendo a chegar ao seu limite. Então a taxa de inflação do Bitcoin vai ser menor, inclusive, que a de ouro, que já é bastante, assim, muito pequena. E aí que tem alguns dados interessantes, algumas conclusões. Eu vou deixar alguns gráficos, depois tem vários gráficos que mostram justamente esse crescimento dessas bases monetárias, moeda fiduciária, ouro e Bitcoin. E por fim, que acho que é a parte interessante, que é a análise que o Matthew faz aqui no final, eu vou indicar também no site, que é o seguinte: se nós pegarmos, por exemplo, o ouro hoje, o total, todo o estoque de ouro, que é cerca de 5,87 bilhões de onças Troy. Esse é o total de ouro extraído. Multiplicarmos pelo preço de ouro, que está cerca de $1.200 mais ou menos. Isso dá um valor de 7 trilhões de dólares. Então essa é a primeira análise. O total de estoque de ouro vale 7 trilhões de dólares. Agora vamos fazer uma análise pegando tudo que temos de base monetária global, de moeda fiduciária, que são esses quase 20 trilhões de dólares, e dividimos pelo estoque de ouro,
porque, digamos, a base monetária, moedas fiduciárias tendem a refletir no preço dos bens e serviços e refletir no preço do próprio ouro. Se nós fizermos uma análise, 20 trilhões de moeda fiduciária divididos pelos 5,87 bilhões de onças Troy, todo estoque de ouro, isso daria um valor de 4.597 dólares. Então, se o ouro capturasse todo o valor que tem de moeda fiduciária já criada, esse deveria ser o preço de uma onça de ouro, 4.597 dólares. Essa é a análise que ele fez. Então, mas é interessante, isso não é nenhuma previsão, apenas uma análise. Uma outra análise interessante, aí em relação ao ouro e ao Bitcoin. Se assumirmos que o Bitcoin, por exemplo, ele pode absorver uma boa fatia de mercado de todo investimento que vai direcionado ao ouro, até porque é uma das minhas teses, o Bitcoin para mim é muito mais análogo ao ouro, por isso eu chamo ele de ouro digital, porque ele serve, digamos, algumas utilidades, propósitos muito similares. Então, se imaginarmos que quem olha para o Bitcoin como investimento e olha para o ouro como investimento, se esse investimento para o ouro começar a migrar para o Bitcoin e no extremo migrar 100% para o Bitcoin, então hoje, olhando o valor de ouro de 7 trilhões, esses 7 trilhões divididos pelo total de Bitcoins em circulação, que são os 17 milhões e alguma coisa, isso daria mais ou menos 415 mil dólares. Então esse seria o preço de uma unidade de Bitcoin se capturasse 100%, se todo o investimento que hoje está em ouro migrasse para Bitcoin. Enfim, apenas uma análise. E a outra análise, que aí também é bem interessante, aí se pegarmos todo o total da base monetária de moedas fiduciárias, esses quase 20 trilhões de dólares, e esses 20 trilhões dividirmos pelo total de Bitcoins em circulação, isso daria um preço de 1.160.000 dólares por um Bitcoin. Então, esse total de base monetária de moedas fiduciárias dividido pelo total de Bitcoin em circulação daria um preço de 1 milhão, mais de 1 milhão, 1.160.000 por Bitcoin. Isso não é uma previsão, é apenas uma análise. Sim, é interessante, pode deixar o pessoal meio atiçado, mas não é uma previsão que o preço do Bitcoin vai chegar a 1 milhão de dólares ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Apenas uma análise muito interessante, comparando a base monetária das moedas fiduciárias, a base monetária de ouro e a base monetária do próprio Bitcoin. Então com isso eu concluo aqui e explico por que um Bitcoin valendo 1 milhão de dólares.